love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Lord, you know. Servir ao Senhor é mais ou menos assim. Você sabe. Got to put your heart in it. You got to be sincere. Você tem que colocar o seu coração nisto. Você tem que ser sincero. You got to meet God. Not go to church and make some cold, dry-eyed confession. Você tem que encontrar com Deus. Não ir à igreja e fazer alguma confissão fria, sem lágrimas. Go down there and stay down there. Desça ali, permaneça ali. I was raised in a Baptist church, you know that. Eu me criei em uma igreja batista, você sabe disto. And we wasn't Baptist like you all Baptists here. E nós não éramos batistas como todos vocês batistas aqui. Walk up and shake hands and take your right hand of fellowship and put your name on a book and be baptized. Se aproximam, estreitam as mãos e tomam a mão direita do companheirismo e colocam seus nomes no livro e são batizados. We got out the altar and beat one another back till we come through. Nós íamos até o altar e dávamos tapinhas nas costas uns dos outros até que entrávamos. We got something, brother. Tínhamos algo, irmão. I mean, you need more. Quero dizer, você precisa mais. You need some Kentucky Baptists, old missionary Baptists out here. Vocês precisam de alguns batistas de Kentucky, velhos missionários batistas aqui. I tell you, Eu digo, eles... the only difference I see between them and the Pentecostal people, they didn't accept speaking in tongues. A única diferença que vejo entre eles e as pessoas pentecostais é que eles não aceitam falar em línguas. That's all I know. Isto é tudo que sei. We come through. Nós passávamos... We stayed there at the altar and old mammies around us crying and praying and beating us on the back until something happened. Permanecíamos ali no altar e as velhas mamães ao nosso redor chorando e orando e batendo em nossas costas até algo acontecer. We stayed there until we died and was born again and become a new creature in Christ Jesus. Yes, sir. Nós permanecíamos ali até morrermos e nascermos novamente e nos tornávamos uma nova criatura em Cristo. Sim, Senhor. Too bad we got to meet God. É muito ruim que tenhamos. Nós temos que nos encontrar com Deus. When man meets God, it's different. Quando o homem se encontra com Deus, é diferente. He's a different person from that on. Ele se torna uma pessoa diferente dali para frente. There was a leper one time, just full of leprosy. Havia um leproso certa vez, simplesmente cheio de lepra. And when he met God, from that time on, he had no leprosy. E quando ele se encontrou com Deus, desde então, ele não teve mais lepra. There's an immoral woman come up to the well one time to get some water. Havia uma mulher imoral que chegou até o poço certa vez para apanhar um pouco de água. And she seen a Jew sitting across on the other side. E ela viu um judeu assentado do outro lado. And she slipped down the pitcher. She was so immoral, she couldn't come out with the decent women. E ela baixou o cântaro. Ela era tão imoral. Ela não podia sair com as mulheres decentes. They segregated them then. They don't now. Eles as segregavam na época. Eles não fazem agora. So that's society. Então eles apenas... Esta é a sociedade. So they just put the well bucket down and started bringing it up like that. Então elas apenas colocavam no poço, descia o cântaro e começava a trazê-lo para cima assim. When she did, she heard someone say, "Bring me a drink, woman." E quando ela o fez, ela ouviu alguém dizer, dá-me de beber, mulher. Or, "Woman, bring me a drink." Ou melhor, mulher, dá-me de beber. That's what he said, because the verb's always before the adverb in that country. Esta é a forma que ele disse isto, porque os verbos sempre estão antes do advérbio naquele país.
But he said, bring me a drink. Mas ele disse, dá-me de beber. And so she said, it's not customary for you Jews to ask the Samaritans such. E então ela disse, não é costume para vocês, os judeus, pedirem aos samaritanos tal coisa. We have no customs with one another. Não temos este costume uns com os outros. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se você soubesse com quem está falando, você me pediria de beber. I'd give you water, you don't come here to draw. Eu lhe daria água que você não teria que vir aqui puxá-la. Why not? She said, the well's deep, and how are you going to draw with anyhow? Ora, ela disse, o poço é fundo. E como você, de qualquer modo, como que você atiraria? He said, the water I give is life, eternal life, bubbling up in the soul. Ele disse, a água que eu dou é vida, vida eterna jorrando na alma. Why? She said, our fathers worshipped this mountain, you say at Jerusalem. Ora, ela disse, nossos pais adoraram neste monte e você diz que é em Jerusalém. Boa noite com Jesus. Amém? Vamos continuar então recebendo essas bênçãos que nós já temos recebido até aqui. Você recebeu dessa água que nós acabamos de ouvir, que é vida para a alma. Vamos cantar, é bênção sobre bênçãos. E aí você pode cantar, olhando para o irmão que está do seu lado, falando com o irmão que está do seu lado. Isso faz parte da adoração, né? Às vezes nós chegamos aqui na igreja e ainda não temos dado um sorriso um para o outro. Então nós quebramos o gelo, né? Cumprimentando um ao outro. Vamos cantar.
Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão preciosa. Este caminho é o caminho da salvação, vitoriosa decisão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação, que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação, vitoriosa decisão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Agora com palmas. Deus, Lá maior. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho força, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me bem, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme, falhando tudo, não falharão. E das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta,
nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme, não falharão, se nas estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Os meus inimigos se levantam contra mim. Sorrindo eles aguardam que eu tenha um amargo fim. Minha alma então implora e está juntinho a ti. Por isso eu te peço, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando o nosso pastor, né? Pastor Jetson Cardoso, sua família, toda a igreja de Araguaína, né? Vamos ler a Escritura. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus, nosso bendito e amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos porque nós estamos firmes nesta palavra, Senhor. Nós estamos lutando, ó Deus, com tudo que há em nós para praticar esta palavra. Já tem vindo, ó Pai, ventos, tempestades, tribulações, ó Pai, provas, lutas, problemas e enfermidade. Mas aqui estamos nós, porque o Senhor está dentro de nós, e foi Ele que venceu cada batalha que nós enfrentamos. E é Ele que está vencendo cada batalha que nós estamos enfrentando nesta reta final, cada vez mais estreito. Mas nós temos a certeza que o Senhor está dentro de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Felicidade, felicidade, só existe quando Jesus está no coração. Pessoas vivem pensando que o real prazer só sendo enganados, satisfeitos estão. Mas eu sei que eu já encontrei o meu perdão. Perdão, perdão, só existe quando alguém algum dia me amou de tal maneira que o seu filho entregou. E hoje eu estou aqui porque a vida Ele me deu. O motivo da minha existência é que por mim pois tudo que Ele fez por mim, eu sei que foi só por amor. E a prova disso é que o teu sangue derramou. Perdão, perdão, só existe quando alguém sabe o que é amar.
encontrei não só o meu perdão, como também a graça e a minha salvação. Porque alguém algum dia me amou de tal maneira que o seu filho entregou. E hoje eu estou aqui porque a vida Ele me deu. O motivo da minha existência é que por mim Ele morreu. Pois tudo que Ele fez por mim eu sei que foi só por amor. E a prova disso é que o teu sangue derramou. E hoje eu estou aqui porque a vida Ele me deu. O motivo da minha existência é que por mim Ele morreu. Pois tudo que Ele fez por mim eu sei que foi só por amor. E a prova disso é que o teu sangue derramou. Não há maior prova de amor. Não há maior prova de amor. Amém. Deus continue abençoando a irmã Ana Paula, né? Na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 13. É uma questão importante. São meus pensamentos mais sinceros. Nós estamos vivendo à sombra de sua segunda vinda. Pelo meu ponto de vista, à luz das Escrituras, não nenhuma esperança sequer que reste para a igreja, fora da segunda vinda do Senhor. O mundo em sua condição louca é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós ouvimos hoje de manhã as autoridades e tudo, né? Estão loucos, né? O mundo em sua condição louca, atacado por pânico, tem chegado a ser completamente fora de controle de cada organização feita pelo homem no mundo. Reis não podem segurar seus sujeitos mais, nem ditadores podem, nem democracia. É uma realidade dos dias de hoje ou não é? Nós estamos vivendo isso aqui, saiu da boca do nosso profeta de Deus. Deus trazendo esta mensagem cujo tema desta pregação é a segunda vinda de Cristo. Não podem segurar mais. Ditadores, nem ditadores podem, nem democracias podem segurar seus sujeitos jamais. Não resta nenhuma esperança neste mundo. E o profeta diz: a não ser a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta é a única esperança. E qual é o próximo passo de Deus? É o arrebatamento. Parágrafo 14. Agora,
para o descrente e pecador, este é um dos tempos mais horríveis. Mas para nós não. Para nós não é horrível. Para nós é glorioso, não é? Agora, para o pecador, este é um dos tempos mais horríveis que ele jamais tem testemunhado, porque o tempo da condenação está às portas. Porém, para o crente, nós somos crente, não somos? Porém, para os crentes, é o tempo mais abençoado, pois sua redenção está próxima. Há duas facções na terra hoje à noite, o crente e o descrente. O Senhor virá buscar, que somos nós, é você. O Senhor virá nos buscar. Ele virá nas nuvens, né? O Senhor virá buscar. Porém o outro, o Senhor virá para condenar. Sua vida, ou seja, sua vinda, irá abençoar um e amaldiçoar o outro. Vendo que isto é uma coisa tão vital, eu penso justamente na véspera do nosso pequeno avivamento. Nós devemos olhar solenemente nas Escrituras e ver quão perto estamos. Se eu quisesse saber que hora é, olharia no meu relógio. Se eu quisesse saber o dia da semana, mês ou ano, eu olharia no calendário. E se eu quero saber o tempo de aproximação deste grande evento, eu olharei na palavra de Deus. Ela fala da proximidade do tempo. Por isso nós temos intimidade com esta palavra, não temos? Nós amamos, nós lemos esta palavra desejando praticar o que está escrito nesta palavra. Ela fala da proximidade do tempo, pois a Bíblia diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. São Lucas 21, versículo 28. O tempo está próximo. Nesta mensagem, a tempestade que se aproxima, nosso profeta leu esta escritura. E ele diz aqui, parte do parágrafo 2. Ele diz assim: me ponho a pensar, como será quando atravessarmos a linha? Estaremos de pé ali olhando e diremos: olha ali o fulano de tal. Você tem pensado nisso? Você tem meditado nisso? Quando nós estivermos ali, naquele lugar, e você vê aquele irmão, e o profeta diz: olha ali, está o irmão fulano de tal. Oh, isso será um tempo muito glorioso. Estamos esperando aquele dia, e logo, sim, logo, eu não sei quando será, porém verdadeiramente será um tempo glorioso. E eu creio que João, depois de haver visto a grandiosa glória de Deus e tudo aquilo que lhe havia sido revelado na revelação, então quando João, ele recebeu, o apóstolo João,
ele recebeu esta revelação desta gloriosa, depois de haver visto a grandiosa glória de Deus e tudo aquilo que lhe havia sido revelado na revelação, o que João disse? Ele disse: ora vem, Senhor Jesus. E isso também está conosco, nós estamos dizendo, não estamos? Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós também temos esta revelação. Nós somos um povo revelado. E o profeta falando aqui no parágrafo 4. No outro dia, entrando ao refeitório do hotel Flamingo, o que aquilo chamaríamos um pátio, e tudo ali é padronizado no estilo europeu. Quando a gente paga a hospedagem, também paga a alimentação, tudo junto. E estávamos tomando o café da manhã com um grande número dos homens do Evangelho completo e muitos outros. E surgiu a pergunta: essas visões são maravilhosas. Como seria maravilhoso se aparecesse a qualquer hora? Isso foi uma pergunta. E o profeta responde: e eu lhes respondi, mas assim é. Então, as visões apareciam para o profeta, não quando ele estava no púlpito, só quando ele estava no púlpito. Eu lhe respondi, mas assim é, precisamente, seguro. Agora, isso não cura a ninguém. Se você tem dado conta, eu pergunto às pessoas, lhe ajudará isto a sua fé para poder crer em Deus? As visões não curam. Sabe por quê? Cristo já tem feito isto. Cristo já nos curou. É unicamente para ajudar sua fé. É algo que Deus tem acrescentado. Uma promessa que prometeu enviar. Uma vindicação dos últimos dias. Mas adiante entraremos nisso. Mais adiante na semana. Porém estávamos naquela mesa e eu disse: o Espírito Santo está presente agora mesmo. O profeta estava sentado àquela mesa tomando café com os homens de negócio do Evangelho completo. Eu disse: o Espírito Santo está presente agora mesmo. E o irmão a quem todos vocês conhecem, sim, ao irmão Demas, é um amigo meu, muito íntimo, e também o irmão Argambright, e tantos outros, o irmão Samori, o vice-presidente dos homens do Evangelho completo, e eu lhes disse: esta jovem que está vindo para nós, este jovem que está vindo para nós, está muito enfermo. Estando ali, tomando café. Este jovem que está vindo para nós está muito enfermo, era um moço. E quando se aproximou da mesa, o Espírito Santo começou a falar-lhe e lhe disse: você está sofrendo com um problema do coração. Tua esposa também é cristã. Tu crês? Que nós ouvimos hoje de manhã. Tu crês, porém tens temor. Começou assim a dizer-lhe quem era e as outras coisas. Por pouco o pobre moço quase deixou cair a manteiga em meu prato. Ele respondeu e disse: tudo isso é verdade. Logo disse, o profeta diz assim, logo disse, não sou eu, é o Espírito Santo. Lhe disse que tinha sua esposa ali
em sua casa, ele repetiu a oração que eles haviam tido naquela manhã, antes que ele saísse, e sua intenção era de me ver naquele mesmo dia. Oh, que coisa! Ele quase desmaiou. Ele disse: eu não entendo como isso ocorre. Disse: eu tampouco, o profeta diz, eu tampouco. A única coisa que eu sei é como, quando chegamos a esta tarde, e o irmão nos encontrou, eu e o irmão Mercy, víamos falando do Espírito tão formoso que existe aqui, nesta igreja. Parágrafo 8. E eu quero colocar aqui esta igreja, e todos, né? Todos que estão acompanhando através da internet. Esta igreja, tão formoso que existe aqui nesta igreja. O Espírito, né? Como amamos isto. Como, o profeta diz, existe um companheirismo tão fino. Irmão, pastor, isso é maravilhoso. O profeta diz, mantenha-o assim. E o irmão me disse, né? Irmão Duplessis, me disse: irmão Brana, suponho que você passa por muitas dificuldades. Lhe disse: não. O que em verdade me surpreende é a graça de Deus. Muitas vezes eu tenho esgotado sua misericórdia, porém jamais poderei esgotar sua graça. Estou tão agradecido por isso, e nós também estamos tão agradecidos pela graça de Deus. E enquanto falamos na mesa naquela manhã, houve uma camareira, então isso prosseguiu, acontecendo, as visões, que ia caminhando pelo corredor e carregava uns lençóis no ombro e lhes disse: ali está a luz sobre aquela moça, lhes disse, né, falando com eles ali, ali está a luz sobre aquela moça, chamem-na. A chamaram, e o Espírito Santo começou a relatar-lhe todos os seus problemas. O Espírito Santo. E ela não era cristã, ou melhor dizendo, não era uma crente no Evangelho completo. Havia feito uma profissão de fé quando era pequena, e sua mãe a havia levado à igreja, e como que aos 12 anos havia sido batizada, porém nunca assistiu à igreja, por isso disse que não era cristã. Vejam isto, a igreja não te converte num cristão, a igreja simplesmente ajuda a gente a ser cristão, lhe ajuda a permanecer naquilo ao qual tem nascido. A igreja lhe ajuda a manter sua experiência, enquanto tem companheirismo com os irmãos e irmãs, de fé igualmente preciosa. E enquanto estávamos assentados ali, estava olhando assim, de repente o irmão Demas me chamou a atenção, e nisso perdi o que estava olhando. Me disse: que se passa com você? Aí simplesmente não haveria dito naquele momento. E eu disse: recordem, assim diz o Senhor, alguém que está muito perto de mim está a ponto de morrer. E haverá um jovem que estará vomitando sangue. Então perguntei: onde está Billy? Muitos de vocês conhecem meu filho Billy Paul? Sua mãe morreu quando ele era apenas um garotinho. Eu sempre o carregava. Então não tínhamos com que comprar carvão. Que profeta vai falar sobre o que ele viveu com Billy Paul após a morte da sua primeira esposa. Então não tínhamos com que comprar carvão suficiente para manter o fogo
durante a noite. E para aquecer a mamadeira, tinha que manter isto junto de meu corpo. Então, quando ele despertava chorando, buscava sua mãe. Eu lhe dava a mamadeira. Quando ela já estava partindo, me disse: sempre fique com Billy. Temos nos mantido juntos, muito amigos. Assim sendo, onde quer que eu vá, eu levo Billy. E ele tem permanecido comigo. Agora aqui no parágrafo 20, nosso profeta, depois de ler a Escritura, ele diz assim: e confio em Deus que poderemos todos nos render ao Espírito Santo. Todos sabem que eu não sou pregador, e eu também não sou pregador. Aqui detrás, sim, há uns pregadores. Eu nunca obtive a educação para ser ministro. O profeta nunca, teve educação para ser ministro. Nunca fez, o que eles fazem. Mas ele tinha o mais importante, não tinha? Ele tinha o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas o Senhor me tem dado outra coisa que fazer. E no meu modo lento, me agrada poder tomar o tempo para explicar o que sei do Senhor. Então o profeta, ele sabia a respeito do Senhor Jesus Cristo e a sua bondade. E assim o profeta diz: me esforço por transmiti-los a outros. Assim sendo, nesta noite estamos falando acerca da tempestade que se aproxima. E se eu falo em expressar em palavras o que sinto no meu coração, rogo que o Espírito Santo revele. Jesus estava falando aqui nesta ocasião acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra. Não há como evitá-la. Essa tempestade vai chegar a você, tarde ou cedo. E depende de que classe de fundamento você tem. Nós estamos fundamentados nesta palavra, nesta mensagem. Este é o nosso fundamento. Estamos firmes. Se sua casa suportará a tempestade ou não. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de haverem preparado antes da tempestade. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos da tempestade que se aproxima. Não faz muito me inteirei de uma história, e eu creio que ali, no jornal, isso sucedeu no estado da Flórida. Por ali passam muitas tempestades, terremotos tremendas, ou seja, ali passam muitas tempestades tremendas, por ali passam tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro da cidade, várias quadras, e assim varrem tudo, e me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades, e de alguma maneira trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e podem prognosticar de onde está se formando a tempestade. Como essa pessoa é um estudo, com essas pessoas é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. E por meio de chamados de um outro, podem saber que rota está tomando a tempestade. E quando tem vento, podem saber que rumo tem outras tempestades e assim por diante. Saber se uma vai combater a outra.
Eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre este aspecto. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado? É assim hoje, em dia, e todos sabemos que temos uma tempestade por adiante. E o único vento que está conosco, sabe qual é o único vento que está conosco? Aquele vento, sabe aquele vento no dia de Pentecoste? Está conosco, não está? O que eles receberam lá no dia de Pentecoste, nós também recebemos nos dias de hoje, igreja. Pode, o profeta diz, o único vento que está conosco, que pode desviar essa tempestade, é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecoste. Está conosco também. Tem me dito que, mesmo nesta hora, há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer, porém simplesmente falar contra não é suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade. E essa é uma tempestade maior, a qual podem confrontá-la e mudar sua rota. E esses profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. E é que tem um propósito singular, para avisar ao povo. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade, que passou há muitos anos por toda a parte central da Flórida, e em toda a região ali, pelo o lago, foi avisado, o lago Okeechobee, foi avisado, mas como que umas 5 semanas eu estive naquela região. Aí agora vem acerca daquele vizinho, né? Parágrafo 26. Um certo habitante se mantinha em um contato com o rádio para saber das tempestades. E ele era um cristão e muito bem conhecido. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores e avisava a todos. Então ele saía ali falando com os seus vizinhos, avisando os seus vizinhos, avisando a todos, fujam a um lugar seguro. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor, tinha uma granja de galinhas, tinha vários galinheiros, edifícios muitos frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim tudo o que esta família tinha investido nessa granja. Então o cristão correu rapidamente seu carro e parou em frente ao portão da granja, desceu do seu carro e parou, e gritou ao vizinho, né? Olha, toma todos os pintainhos e coloca-os em seu sótão, logo venham e a tua família aqui conosco, porque aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. O outro, aí tinha um ali ouvindo, né? O outro ficou olhando e riu daquela mensagem, daquela palavra, daquele aviso, e disse, são puras tonterias, e eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele perguntou, porém, que tal chegar agora? E todos nós temos ouvido essa classe de comentários com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder, porém num desses dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso, através do nosso profeta, através das pregações que nós temos ouvido, é um aviso.
Porém este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. Então o vizinho lhe disse: olhe, o vizinho insistiu, né? Olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo. Logo tu e a tua família. E se não crês, pelo menos permita que venha a tua família. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque sou eu quem mando nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro e se foi para sua casa. Desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. E eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem: como pode me tratar desta forma? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém, o profeta diz, convém dar atenção ao aviso. Você talvez se porá a rir do mensageiro, já pensou? Uma pessoa ri do mensageiro? Você talvez porá a rir do mensageiro e talvez poderá até mesmo matá-lo, porém não pode matar a mensagem. Não tem como matar esta mensagem. Essa mensagem já está nos nossos corações, não está? Está dentro de nós. Se destruir todos os aparelhos, se destruir tudo que está aí já, né? Se destruir a mensagem, o papel, mas a mensagem já está dentro de nós. Esta segurança já está dentro de nós. A mensagem de Deus é eterna, suas palavras jamais falharão. E eu creio na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, ela não falha. E nós temos dado nós temos dado atenção aos avisos de Deus. E temos preparado para esta hora. Saulo de Tarso conseguiu que apredesassem, jogasse pedra em Estevão, porém através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então, não pôde apartar-se daquela mensagem que Estevão deixou ali. Eu vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus, ali mesmo, algo que se apoderou de Saulo naquele dia. Não foi o mensageiro, está vendo? Não foi o mensageiro, mas a mensagem que trazia. E nós estamos seguros nesta mensagem. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Por que nós estamos aqui, igreja? Por causa de Cristo, por causa de sua palavra, por causa da mensagem. Então o profeta diz, parágrafo 40, eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em algum lugar. Eu ainda creio que temos
temos muito ênfase no ensaio de sermões, em lugar de vivermos os sermões. Seria muito melhor se vivermos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. A Bíblia diz: sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. Então, é muito melhor viver um sermão. O pecado é porque você não crê. Aqui mais à frente, parágrafo 68. E assim também o homem ou mulher que deseja permanecer no mundo sujo, encerrado com o pecado, úmido e fedorento de incredulidade, dizendo que os dias de milagres têm passado, dizendo: não existe isso de cura divina, não existe o Espírito Santo. Isso é simplesmente porque você rejeita sair do sumidouro e das cavernas do diabo, do inferno e do pecado e do orgulho. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor. Oh, quão cômodos se sente a gente ao ver os juízes, juízes que se aproximam e sentir esse calor tão cômodo do Espírito Santo. Se ouve que falam da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido. Essa paz que excede todo entendimento. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus. Então, quando a bomba sair do canhão, antes dela cair aqui, nós já estaremos na presença de Jesus, com vida eterna. Nós, os anciãos, seremos novamente jovens. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, que coisa maravilhosa! E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisso? Como rejeitar isso? É que não está bem, o profeta diz, é que não está bem. Este homem ou esta mulher não está bem. Por fim, ele não aproveita o sol e se torna pálido. Se torna muito pálido. E a enfermidade começa nele. Isso é o que acontece com o mundo hoje em dia. É o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Estamos nos tornando pálidos porque nossa saúde espiritual está falhando. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas, para admoestar as pessoas. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal, ao que quer que seja, porém a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. Entendo, por meio da Bíblia, que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol, diz que as aves dos céus
se alimentarão com a carne deles. Diz que as enfermidades virão, às quais os médicos não poderão fazer oposição. São pragas. São pragas, diz o profeta. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus, nem tampouco lhes serviriam seus adivinhos, nem seus personificadores. Se necessitou de Gósen e do poder de Deus para guardar o seu povo sob o sangue de um cordeiro. Hoje em dia, esta porta é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. E nós estamos seguros, né? Neste Espírito Santo. O profeta de Deus aqui no parágrafo 86, ele diz assim: quando você chegar em casa nesta noite, façam-me este favor. Eu creio que todos nós farão este favor para o nosso profeta, né? Atendendo esse pedido. Não vá dormir sem ler Apocalipse capítulo 8. Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão esta terra. E os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Os pesares passarão por todas as nações. A carne do homem apodrecerá. Estando ainda em vida, haverá enfermidade que os médicos não poderão fazer oposição. Porém, recordem, antes que isso suceda, há uma saída que ocorre. Há uma saída. Os anjos da morte e as pragas foram comissionadas por Deus. Não se aproximem daqueles que têm o selo em sua fronte. Uma ordem de Deus. Nós temos essa proteção divina. Não se aproxime deles. Eles têm o selo em suas frontes. E o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Efésios 4:30 nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados até o dia da redenção. Então nós temos esse selo, não temos? Então aquele homem, que o profeta diz, aquele inspetor daquele vagão, ele olhou aquela carga ali, inspecionando, e estava tudo correto, tudo em seu devido lugar para aquela viagem. Então aquele inspetor, ele selou aquele vagão. E aquele selo só poderia ser rompido no final do seu destino. E então nós, que estamos examinando a nossa vida com a palavra de Deus, então nós temos este Espírito Santo dentro de nós. E é Ele que nos colocará ali naquele lugar. É esse batismo com o Espírito Santo. Nada mais, irmãos. Não importava quão duro se movia a arca. Não importava quantas vezes os relâmpagos brilhavam perto. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Nós não estamos sendo atingidos, nós ainda estamos de pé, porque Deus é conosco. Mas tu não serás atingido.
Eu leio do cavaleiro do cavalo amarelo, o qual é chamado Morte, e o inferno lhe seguia. Também saiu um cavaleiro sobre o cavalo preto, e a sua mão tinha uma balança. E uma voz disse: 2 libras de trigo por 1 dinheiro, e 6 libras de cevada por 1 dinheiro. Porém, não danifiques o azeite nem o vinho. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. Então as pragas e enfermidades, os problemas e desastres cairão sobre as nações, e todas as nações ficarão em ruínas. É uma certa viagem. Aqui ele vai falar sobre a viagem dele, que ele teve ali na Índia. 94. Nós sentimos ao Espírito Santo falando ao nosso coração: a hora está chegando. Isso tem acontecido com você? Isso tem acontecido com cada um de nós? O Espírito Santo falando ao nosso coração: a hora está chegando, prepara, ó igreja, para subir, a hora está chegando. Vemos as sombras da era atômica que está chegando. O que nós ouvimos hoje de manhã? Os Estados Unidos tentando resolver aqui, resolver ali. Mas vai chegar um ponto que isso aí vai ficar muito inflamado. Porque vai ali numa nação, vai ali em outra nação, resolve algo ali naquela nação, aí inflama outra nação. E isso está aí diante dos nossos olhos. Vemos também as sombras da era hidrogênia. Vemos as nações caindo em pedaços. Israel despertando. Já despertou, né? As nações estão se quebrando. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão numerados, e com horrores acumulados, ó dispersos, voltem ao seu lugar. Esse é o caminho. Hoje em dia, vocês todos seguramente conhecem aquele hino escrito por Aiwold. O dia da redenção se aproxima, o coração do homem está falhando pelo temor. Sede cheios do Espírito, tende vossas lamparinas preparadas, olhai para cima, vossa redenção se aproxima. As tormentas estão já muito próximas, porém existe um esconderijo, existe um refúgio tão formoso, diz o profeta, e é em Cristo. Este é o nosso refúgio, e nós estamos neste refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Com este refúgio nós estamos seguros, não estamos? Amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.